Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com o bailarino e professor de artes Felipe Cirilo. Felipe, é um prazer receber você aqui na TV Câmara com a gente. Prazer todo meu também, agradeço o convite. Felipe, você participa de diversos coletivos artísticos, tem formação acadêmica em dança, dá aula, mas eu queria saber um pouquinho do seu início na dança. Como é que você teve esse seu primeiro contato com a dança, com as artes de uma maneira geral, e como é que você chegou aqui em Guarulhos? Massa. Dá licença então, dá licença para todo mundo que veio antes. Eu gosto sempre de pedir licença a quem veio antes e saudar, né? Exu, Oxalá, Yansan, a ancestralidade que nos guia enquanto pessoas negras nessa cidade, nesse território, nesse país, nesse mundo. Agradeço o convite de vocês para estar aqui falando um pouquinho da minha caminhada, da minha trajetória. E nisso de agradecer e saudar quem veio antes e você me perguntar como que começa a minha relação com a dança, eu, por um tempo, falava sobre aulas de oficinas de dança que eu comecei a fazer, mas nos últimos tempos eu tenho entendido que a dança surgiu na minha vida, na minha vivência, muito a partir do meu pai. Então, nesse sentido, é bem importante a gente lembrar de quem veio antes, assim, porque a minha primeira referência de corpo, de movimento, de voz, de comunicação foi o meu pai, porque acho que quando a gente fala de dança, a gente está falando de comunicação, né? Por que o meu pai? Porque o meu pai, eu lembro dele em churrascos de família, no quintal, ele era praticamente uma das únicas pessoas que estava o tempo todo disposto para dançar, com a minha tia, com o marido da minha tia, com a irmã da minha tia, com a cunhada da outra cunhada, e a minha mãe sempre sentada quietinha. Então ele sempre gerava essas brincadeiras e tirava sarro de um e tirava sarro de si mesmo também. Ele é muito magro, até hoje meu pai é muito magro, tanto que quando ele era jovem o apelido dele na Vila Gustavo, em São Paulo, era João Pena, o nome dele é João. Então ele é muito magro, então ele adorava fazer piada com ele mesmo, e levantava a camiseta e mostrava as costelas e tal, e todo mundo dava risada. Ele se fazia ridículo no sentido do risível, né? Ele queria ver a família feliz, ele queria ver a família dando risada com ele, dele. Então ele sempre gostou muito também de cantar nessas festas. E eu, desde moleque, sempre fui muito tímido, muito quieto, dificilmente eu falava. Eu ouvia muito, Felipe, o gato comeu sua língua. Aí eu só fazia assim com a cabeça, ou assim, nem respondia nem essa pergunta. E eu via o meu pai muito expressivo, né? Então, tanto enquanto dança, quanto em relação a. Ele era um grande palhaço, né? Eu já fiz aula de palhaço, inclusive. Mas a minha primeira referência de palhaço, sem ter esse nome, né? Simplesmente sendo meu pai, foi ele, foi o meu pai se movendo, se aceitando, se colocando para a família, para todo mundo e me inspirando hoje cada vez mais, assim, quanto mais passa o tempo, eu entendo a importância que o meu pai tem na minha vida. E aí, aos 17, 16, com 15, na verdade, já entrei no teatro de grupo, e aí com 19 anos que eu fui fazer aulas de dança. Numa cena de teatro, numa aula em Guarulhos, no Teatro Nelson Rodrigues. Eu apresentei uma cena de teatro, onde eu contava um pouco da minha vida, e pelo fato do basquete ser muito presente na minha juventude, essa cena tinha muitos saltos, tinha muito corpo. O professor me perguntou se eu fazia aula de dança, eu falei que não. Ele falou, então você devia fazer. Eu gostei da dica, fui, procurei aulas de dança, comecei a fazer dança em Guarulhos com a Ana Lúcia Gouveia, que é uma artista aqui da cidade também. Seria muito massa estar aqui conversando com vocês numa próxima. Uma artista que é referência para muita gente, que começou a fazer dança com ela, professora de dança contemporânea. Então, eu comecei na dança contemporânea aos 19 anos, em Guarulhos. E você falou das oficinas, mas você também já atuou orientando, né? Tanto na Escola Viva de Artes Cênicas, nos CELS, a formação de professores. Como é que foi também essa experiência de atuar na rede pública como professor, orientador?
Sim, atuei em 2013 na Escola Viva de Artes Cênicas, fui até 2016, até orientei a turma 3 de dança. Foi um trabalho bastante marcante, assim, para mim, ter participado desse grupo que organizou e que deu aulas na Escola Viva naquele período. Hoje, a Escola Viva voltou, ela ficou um bom tempo parada na gestão do Ruth, e agora ela voltou. Eu fui convidado pela secretaria daquela época para fazer um trabalho na Escola Viva, junto com outros artistas da cidade também. Eu, a Ana Lúcia, assumimos as turmas de dança, e ela foi a minha primeira professora, né? Então eu tive a chance de dar aula ao lado dela. Então, a turma 2 de dança, a gente iniciou dando aulas em parceria. A Escola Viva tinha essa proposta de colocar professores juntos, orientando um grupo. Então, eu já vinha de uma direção de um espetáculo onde eu tive a honra dela ter aceitado dançar. Então, eu tinha feito aula com ela, depois eu criei um espetáculo onde eu convidei ela para dançar com a gente, ela topou, eu tive a honra de dirigir ela e também trabalhar com ela, né, dando aulas. Foi bem importante, a gente criou alguns trabalhos com os aprendizes da escola, a escola tinha essa prerrogativa de, no final do curso, ter uma montagem, né, as aprendizes vivenciarem a cena, a relação com o público. E em 2015 a gente estreou a montagem da turma 3, que foi, o nome do espetáculo foi Corpo Lugar, Sinta-se em Casa, mas na Disciplina. Foi na Rua 2, do lado do Teatro Padre Bento, que tem os conjuntos habitacionais, que tem os trailers, que são barzinhos ali da rua, que tem muita criança brincando na rua. Então foi um espetáculo de dança realizado na rua que trouxe bastante aprendizado para a gente e que trouxe parte da comunidade para saber da existência do Teatro Padre Bento, porque incrivelmente muita gente nem sabe da existência dos pontos culturais de Guarulhos, mesmo morando próximo, né? E esse processo criativo foi importante para aproximar um pouco a comunidade e o espaço. Nesse mesmo período, eu também era professor no CELS, pela Secretaria de Educação da cidade, junto com uma grande equipe forte também, dando aulas no CELS. E em meio a essas aulas, me propuseram dar uma formação para os professores da rede. Então, acredito que foi em 2014, 2015 e 2016, eu dei formação para as professoras e professores de artes da cidade de Guarulhos, ensinando práticas de dança, muito a partir de jogos de dança, né? Então, como é que essas professoras e professores poderiam trabalhar a dança dentro da escola? A gente sabe que professor de artes, historicamente, foi construída uma ideia de que se trabalha artes visuais, mas dança é arte, teatro é arte, cinema é arte, né? Artesanato, o chamado artesanato é arte. Então, a dança foi a prerrogativa dessa formação com as professoras da cidade de Guarulhos, professoras de arte. Foi muito massa. Foram 2, 3 anos ali de bastante troca, de atividades na rua, né? Eu convidei muitas vezes as turmas para irem para a rua, para olharem para a rua, o que acontece na rua, por que o nosso corpo não dança na rua, e se ele dançar, né? Como é que acontece? Enfim, foi muito massa. Legal. E atualmente você faz parte do Asile Coletiva, que é um grupo de dança afrocentrado, né? Recentemente, em abril, vocês fizeram uma performance no Calçadão, da Dom Pedro, que foi chamada Enxada Corpo Preto Território. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto e também dessa performance, como é que foi, Acho que foi um trajeto que vocês fizeram pela cidade, né? Foi. É um trabalho muito importante para mim enquanto pessoa. Na Cília Coletiva, a gente trabalha primeiramente pelo povo preto. Desde o início, desde o nosso primeiro encontro, éramos pessoas pretas falando sobre sermos pessoas pretas e por que a gente estava ali para dançar. Então, tudo que a gente cria artisticamente é primeiramente para o nosso povo, né? A gente se referencia muito nas rodas sagradas africanas que acontecem nesse território. E eu nomeio esse território porque é muito importante a gente questionar a palavra Brasil, né? Esse nome colonial que foi colocado nesse território.
e esse território tinha inúmeros nomes, né, dos inúmeros povos que estavam aqui. Então, as nossas rodas sagradas, as danças sagradas, né, que são as rodas de capoeira, as rodas de jongo, de candomblé, do tambu, da caiumba, de muitas tradições negras africanas que são realizadas aqui, elas primeiramente são para saudar a história, né, para saudar quem veio antes, para fazer aquelas danças que eram feitas séculos atrás e, consequentemente, é para o público. Então, não é o nosso primeiro objetivo o público, né, o espetáculo. Então, esse trabalho no Calçadão é primeiramente pelo nosso povo que vivia uma cultura e um dia a dia importantíssimo na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que era no Calçadão da Dom Pedro II, né? Muita gente desconhece essa história, mas em 2008, quando o Calçadão foi construído, foram encontradas ossadas do nosso povo ali, de pessoas negras, pessoas africanas que tinham sido escravizadas e que conviviam ali naquela igreja, que era um espaço do catolicismo popular, da população negra de Guarulhos, e foi uma edificação demolida, né, para ceder espaço para o branqueamento do centro da cidade de Guarulhos por volta do ano de 1930. Então, isso tem uma seriedade que não é considerada no dia a dia das pessoas que passam por ali, né? Não existem projetos, ações, iniciativas que valorizam isso. Então, a gente ensaiou ali por um certo período e muitos comerciantes passando por ali perguntavam quem éramos nós, o que estávamos fazendo, e a gente falava que estávamos ensaiando e tal, e o porquê de ser ali, né? E as pessoas, boa parte, não conheciam. Então, eu optei por fazer essa caminhada com uma enxada na mão. É um ato de homenagem à memória dessas pessoas cuja história foi enterrada, né? Muitas delas ainda estão ali enterradas, estão esquecidas. Então, a enxada é esse símbolo que desenterra essas histórias. E eu optei por caminhar com essa enxada até a Capela de São Benedito, no Bom Sucesso. A Capela de São Benedito é uma edificação negra também, da população negra, ali naquele bairro. A gente sabe que em diferentes lugares no país, a população negra precisou erguer as suas capelas, muitas delas em homenagem a São Benedito, que é um santo negro, porque as pessoas negras não eram bem recebidas nas igrejas oficiais do catolicismo, né? Então, muitas pessoas da nossa população pelo país todo ergueram as suas capelas, e então eu fiz essa caminhada até a igreja de São Benedito, acompanhado pelo Rodrigo Kess, que é o fotógrafo, que foi performer também, porque ele caminhou comigo durante as 2 horas e 54 minutos fotografando. Então, essas fotos hoje fazem parte de um projeto que eu estou desenvolvendo agora, inclusive. Estou, inclusive, na casa de uma das bailarinas, que é a Anne Mota, que a gente está estruturando esse projeto para financiar um espetáculo ali no Calçadão da Dom Pedro. Essa performance é a semente para que a gente construa um espetáculo ali, para trazer à tona essa memória, a história dessa igreja, em parceria com a Escola Estadual Antônio de Ré, que fica no Macedo. A gente quer dar oficinas de dança no Antônio de Ré para jovens, porque ali tem um coletivo negro dentro daquela escola, e eu fiquei muito feliz de saber. Então, a gente quer dar oficinas de dança lá, selecionar algumas pessoas para dançarem com a gente no espetáculo no centro. Então, é um grande projeto que vem se construindo, e a gente espera trazer à tona, de fato, essa história para cada vez mais pessoas. Legal. Felipe, a gente vai fazer um pequeno intervalinho já, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre a sua carreira, conta mais sobre o seu trabalho. Então, não saia daí. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje recebendo o bailarino Felipe Cirilo. Felipe, eu queria voltar um pouquinho no tempo também a 2014, que você apresentou um trabalho solo chamado Depois da Parede, né, que foi em festivais internacionais de dança, em Cuba, na Argentina. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi essa troca também com outros países, outras culturas. Foi um trabalho muito marcante para mim, assim, é um xodó, a memória que é de muito carinho para mim. Foi uma direção da Nata Nilman, artista também da cidade.
A gente tinha um grupo, eu e ela, o nome do grupo era Retalhos Ululantes, e ela dirigiu esse solo de dança, que a gente nomeou como Depois da Parede, e a gente estreou ele no ENDA, o Encontro de Dança de Guarulhos, em 2012. Foi bem massa dançar na área externa lá do Teatro Nelson Rodrigues. E o espetáculo é basicamente um corpo que quer atravessar um obstáculo, né? Simples assim, é uma tarefa. E eu danço esse desejo de atravessar esse obstáculo. A gente criou uma cenografia que era uma parede de caixa de papelão, né? Para ser esse símbolo do obstáculo. E a gente posiciona ela no Teatro Nelson Rodrigues, tem uma quadra ali no fundo, em 2012 a gente posicionou ali, e eu dancei ali, teve um pôr do sol incrível, a Dani Souza fotografou na época, tem essas fotos ainda. Fotógrafa também importante da cidade, tá inativa também. E aí a gente estreou esse trabalho lá e apresentou em diversos lugares, apresentou no Festival Baixo Centro também, em São Paulo, foi lá na Praça Princesa Isabel, na base ali da Avenida Angélica, foi uma apresentação também muito marcante, um público muito presente também, era um festival com muitas atrações, então tinha um show rolando também. Apresentei também no interior de São Paulo, na cidade de Lençóis Paulista, pela Secretaria de Cultura de lá. Durante a apresentação de Lençóis Paulista, eu subi no telhado do teatro, da área externa deles, porque já era um período que eu fazia parkour, então cada vez mais a minha dança estava se espalhando pela arquitetura e se relacionando com a arquitetura, então era um solo de dança onde eu me relacionava diretamente com a arquitetura, ampliando essa ideia de cena, né? Já é um trabalho de rua, então não tem palco plateia. E nesse sentido eu também extrapolava o espaço cênico, né, construído ali. Então eu subia na arquitetura, enfim, foi bem massa. E aí em 2014 eu me inscrevo no Festival de Havana, que é o Festival Cidade em Movimento, Habana Vieja, Ciudad em Movimento. Eu gosto de falar o nome real da coisa, porque às vezes a gente vai falar depois da parede, aí eles mencionam depois de la parede. Eu falo, não, não, é depois da parede o nome do Então eu vou falar o nome do festival Direito. direito também, né? E aí foi aprovado, eles não financiavam a ida até lá, mas naquela época ainda era possível. Eu agradeço muito estar no momento da minha vida onde foi possível pagar a passagem de ida e volta. Naquela época, inclusive, era muito mais barato do que hoje. Eu acho que foi R$ 1.200 passagem de ida e volta para Cuba. E graças foi possível a gente pagar. Fomos eu e a Nata. Não, a gente não tinha nem cachê para apresentar lá, né? Até hoje o festival é assim. É um festival muito grande em Havana. Ele já está no seu 25º ano, eu acho, sempre acompanhando isso pelas redes sociais. E a gente foi no 19º ano, que foi 2014. Foi uma experiência incrível. A gente apresentou 4 vezes o espetáculo nas ruas de Havana. E as pessoas voltavam para assistir de novo. No dia da última apresentação, uma senhorinha procurou a gente e falou: Eu já sabia o que ia acontecer no final, mas isso que eu sinto no começo e durante, desse desejo dele de passar do obstáculo, é instigante, dá vontade de ir lá e fazer no lugar dele e tal. Então eu queria vir para sentir isso de novo. Então é um trabalho que convida a plateia para a sensação da cena, assim, que me ensinou muito enquanto artista, né? O que que eu estou sentindo em cena, o que que o público sente quando ele está comigo ali, assistindo uma dança, vivenciando uma dança. Depois da parede realmente foi muito marcante. E depois de Cuba a gente passou também um festival na Argentina, e também a gente foi para a Argentina e venceu o festival de lá, encontrando com outros grupos também do mundo todo, assim como o Festival de Havana tinha grupos do mundo inteiro, então a troca artística com outros profissionais foi muito massa. Você falou do parkour também, né? Eu queria que você até explicasse para a gente um pouquinho da relação do parkour com a dança. Você pesquisa, inclusive, né? Acho que é de forma acadêmica, essa relação da dança com o espaço urbano, espaço público. Tem outro coletivo que você faz parte, que é o Núcleo Aqui Mesmo, que também trata dessa relação, né? Explica para a gente, então, essa relação do parkour com a dança, como é que você integra os dois?
O parkour, para mim, assim, ele fez com que eu entendesse que o meu corpo pode muito mais do que dizem, né? Muito mais, assim. O parkour teve início com algumas pessoas na França, cerca de 6, 7 pessoas, e a maioria dessas pessoas eram pessoas negras vivendo na Europa, né? Uma dessas pessoas é o Sebastião Foucault. Inclusive, os pais do Sebastião Foucault são imigrantes africanos que foram para lá, toda a ancestralidade do Sebastião Foucault é africana. E a gente vê um homem africano na Europa pulando muros, sabe? Até hoje ele pratica parkour e ele fala: quando a gente começou a praticar o parkour, a gente só era crianças que queriam ir para a rua e brincar. E a gente está numa cidade onde não é mais permitido ir para a rua brincar, né? E eu fui entendendo também que cenicamente, artisticamente, você não pode ir para a rua brincar. Você tem que ser o artista do teatro do palco, né? Você tem que ser um artista que vai ter um patrocínio X para conseguir se sustentar do seu fazer artístico, ou enfim, vários parâmetros aí, né? E o parkour, tanto no movimento, quanto na profissão, quanto espiritualmente, me fez entender que eu posso ir muito mais além do que está posto, né? Eu posso atravessar alguns obstáculos. Depois da parede já anunciava isso, né? Meu corpo vai atravessar alguns obstáculos e eu vou me preparar para isso. Então, é uma preparação corporal muito intensa. Pode vir a ser uma prática de alta performance, né? Crianças e idosos podem praticar parkour de diferentes maneiras, né? Porque parkour é um lugar muito criativo, mas ele também pode ser uma prática de alta performance, então me ajuda muito para estar em cena, muscularmente, na preparação cardíaca também, então, que traz bastante resistência e principalmente traz essa ideia de que a gente pode ir muito mais do que está posto, né? E como é que eu exercito isso? Às vezes a gente tem essa informação, né? Dá para ser mais do que está posto. Mas como é que a gente exercita isso nas ações, no movimento, né? Então, o parkour para mim é isso. Mais do que um lugar técnico de associar movimentos do parkour com movimentos da dança. Não, tá mais nessa sensação, no exercício da presença. E, Felipe, você também já participou de alguns projetos que discutem construção de gênero, conceito de masculinidade. Você fez parte do documentário Silêncio dos Homens, que foi lançado em 2019, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi participar desse projeto e também do seu próprio processo pessoal de desconstrução de masculinidade, sendo bailarino, negro, vivendo aqui em Guarulhos. Como é que foi para você também esse processo? Legal, legal. A discussão sobre masculinidades começou na Cili Coletiva, né? Um grupo de pessoas pretas interessadas na unidade do nosso povo, primeiramente por meio da dança, e a primeira vez que a gente se dispôs a trocar essa ideia foi no Céu Ponte Alta, em Guarulhos, porque no mesmo momento que eu estava ali com a Cili nascendo, estava também nascendo o Cine Preto, que é um projeto que hoje está liderado pela Cariza, em Guarulhos. Olha só, ó, temos visita aqui, a Anne Mota, bailarina da Cili Coletiva. Dá oi pro pessoal. E, e aí a gente realizou essa primeira conversa no Céu Ponte Alta, porque o Cine Preto estava fazendo a exibição de um filme que foi, inclusive, eu acho que foi o Moonlight, se eu não me engano. E aí a gente juntou a Cine Coletiva e Cine Preto para falar sobre masculinidade a partir do filme Moonlight. O filme Moonlight foi uma provocação, assim, e é um presente para o nosso povo esse filme. Quem não assistiu, assista Moonlight. É um filme onde você vê um elenco inteiro de pessoas negras e a vivência de um homem preto na periferia, nos Estados Unidos, enfim. E toda a masculinidade sendo discutida ali naquele filme. Então a gente fez essa roda de conversa e o Sesc Ipiranga viu que a gente tinha realizado essa roda de conversa no céu da periferia de Guarulhos. E aí, por meio do Fabiano Maranhão e outros programadores do Sesc, a gente foi convidado para estar lá. E nisso a gente continuou esse fluxo, né? Cada roda que a gente fazia discutindo, a gente ia vendo que era mais necessário ainda
E eu, particularmente, vendo que era mais necessário o básico, que é ter um dia, um horário e um lugar para discutir isso, né? Porque os assuntos em si, para serem discutidos, até hoje e para sempre vão ser muitos, né? Não tem como esgotar isso. Isso, na verdade, precisa estar no nosso dia a dia. E como não está no nosso dia a dia, o meu foco foi precisamos de lugar, data e hora para fazer. Foi quando eu passei a organizar as rodas de discussão sobre masculinidades na Parelha Luzia, que é um espaço no centro não, né? Campos Elíseos, Santa Cecília, um quilombo, um bar, restaurante, espaço de shows também. O Túlio Custódio organizou uma roda lá, eu fui até essa primeira roda, e aí eu propus que a gente fizesse uma segunda, e nisso foi a terceira, a quarta, a quinta, muito inspirado também pela discussão do Túlio Custódio, que também participa do Silêncio dos Homens, que tem um trabalho contínuo aí pensando nas masculinidades negras. O Silêncio dos Homens não foi simples de fazer, porque logo que eu recebi o convite, eu afirmei que não me interessava falar sobre masculinidade, sobre o que é o machismo na vida do homem, e ponto. Porque o Fanon fala, né? Antes de ser homem, eu sou negro. Essa sociedade primeiro vai ver a nossa raça, depois ela vai querer entender se somos homens, mulheres. Primeiro vem o racismo. Isso não tem como a gente duvidar pelos dados que estão aí. Os corpos que são mais matados nessa sociedade são os corpos dos homens negros. Então, como é que eu vou olhar para o corpo do homem negro e o corpo do homem branco e dizer que vou discutir masculinidades a partir do gênero e pronto? Não, a raça vem antes disso, né? A gente está aí há mais de 500 anos vivenciando o racismo, há mais de 500 anos com homens brancos tendo seus lugares e propriedades, e os homens negros há pouco mais de 100 anos têm uma mínima chance de vivenciar a família, né? Porque até a abolição da escravatura, o homem preto não tinha o direito mínimo de ter proximidade com seu filho, né? Porque ele nem tinha o direito de exercer essa paternidade, né? Ele era simplesmente uma máquina de reprodução. A gente tem histórias no interior do Rio de Janeiro, onde homens negros escravizados chegaram a fazer mais de 200 filhos. Isso é muito violento, muito violento. E quantos desses 200 filhos esse homem teve a chance de criar, de vivenciar de fato uma paternidade? Não, a gente foi proibido disso por muitos séculos. Então é há muito pouco tempo que o homem preto pode vivenciar a família, pode vivenciar o afeto. É muito pouco tempo que a população preta pode isso, né? Então a gente precisa e a gente tem sim muito trabalho para ser feito nesse sentido. As rodas de masculinidade são uma parte desse trabalho que vem sendo feito. As nossas danças para os nossos ancestrais com a Cília Coletiva são outra parte desses muitos trabalhos que também precisam ser feitos. Está tudo junto, né? Esse corpo que dança está dançando em memória dos nossos que sofreram coisas que precisam ser curadas, né? E a nossa espiritualidade agradece cada vez que a gente faz esse trabalho, e a gente sempre agradece a presença da espiritualidade ensinando para a gente na intuição, no movimento, nas relações. Então, dança, masculinidade, tudo isso está dentro do fato de que na Cília Coletiva, no meu trabalho artístico hoje, interessa a unidade do nosso povo e a saúde do nosso povo, por meio da dança, principalmente. Legal, Felipe, a gente está estourando já o tempo, passou super rapidinho, mas eu queria deixar um agradecimento, que você falasse também, divulgasse seus próximos trabalhos. Eu sei que recentemente você teve também com o coletivo Menos um Invisível, o espetáculo Poemas Atlânticos, não sei se está ainda em cartaz, mas deixa para a gente assim, uma divulgação do que você tem pela frente nos próximos meses aí. Deixo sim, eu sou também bailarino do Menos um Invisível, coletivo de dança, núcleo de dança contemporânea, dirigido pela Cleia Plácido. A gente dança na semana que vem, sexta e sábado, 3 e 4. Estou olhando aqui na agenda para não falar errado. Dias 3 e 4 de junho, no CRD, Centro de Referência da Dança, no centro de São Paulo. E a Cília Coletiva também está com performances aí para realizar no centro de São Paulo, Enxada, Corpo Preto e Território. Da Barra Funda até a Liberdade a gente vai fazer, assim como foi feito em Guarulhos.
Legal, muito obrigada pela participação, Felipe. Obrigado, eu que agradeço. Legal. Bom, esse foi o ponto de vista de hoje, que nós conversamos com o bailarino Felipe Cirilo, que falou um pouquinho da história dele aqui na cidade. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.